Bom dia a todos, meus queridos. Seja bem-vindo à nossa sala nesta manhã de segunda-feira. Nós agora vamos estudar a nossa lição. Que a graça de Cristo Jesus e a sua paz esteja com você, esteja comigo e com todos nós. Neste momento nós temos a alegria de começar este dia ouvindo a voz de Deus, falando ao nosso coração. Hoje o título da nossa lição é O Juiz e a Misericórdia de Deus. Eu quero orar com você neste momento e nós vamos falar com o nosso Deus pedindo a sua bênção pelo estudo que nós vamos ter. Altíssimo Deus, querido bom Pai, graças damos ao Senhor por esta oportunidade, por este momento que é tão oportuno, tão importante para nós. Nós queremos entender a Tua voz, a Tua palavra e por isso nós pedimos neste momento ao Senhor, a pessoa amada e querida do Espírito Santo, que Ele vai nos iluminar para entendermos esta revelação da santa palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus amados, o juiz e a misericórdia de Deus. Na cruz, nós podemos encontrar ali duas revelações importantes. A primeira revelação é a revelação da justiça. Quando Jesus está pregado na cruz, quando Jesus está ali morrendo, Jesus está, queridos, satisfazendo a justiça exigida pela preciosa santa lei de Deus, que é pura e santa. Tá? E ela exige justiça, porque nós fomos transgressor da lei de Deus. Nós quebramos esta aliança, quebramos esta lei, a santa lei moral que revela o caráter de Deus. E então ela exige justiça. No capítulo 6 de Romanos, e o verso 23 diz ali que o salário do pecado é a morte. Então o resultado do nosso pecado não seria outra sorte senão a morte. É a exigência da justiça da lei. E ali Jesus estava tomando o meu lugar, que eu deveria estar ali, tomando o seu lugar, que você deveria estar ali, pagando pelo resultado do nosso pecado, da nossa transgressão. No entanto, Jesus tomou. Tá? Então ali a cruz revela para nós, queridos, de uma forma muito bem clara, como o pecado é maléfico, destrutivo, destruidor. Tá? E a lei de Deus é perfeita. Outra coisa também importante, queridos, é que a lei de Deus não pode ser mudada. Porque se ela pudesse ser mudada, revogada, então não era necessário Jesus morrer. Era só mudar a lei. Era só fazer ali uma emenda. Mas ela não exige de forma nenhuma a revogação. Ela é tão perfeita que é a representação do caráter de Deus. Então não tinha outra coisa a se fazer para satisfazer, queridos, a exigência, da justiça da lei, senão a morte. E Jesus o fez por nós. Tá? Muito bem. Outra revelação que nós temos ali, queridos, na cruz, é a revelação da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Tá? Enquanto o salário do pecado é a morte, e eu deveria estar ali e você também, tá? Porque nós o pecamos e somos pecadores, Jesus tomou o nosso lugar. Tá? Jesus morreu em nosso lugar. E aí, em troca desta morte que deveria ser minha e sua, Jesus
ele nos oferece a sua graça. E agora eu completo o verso 23 do capítulo 6, né, de Romanos, que diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, o salário do pecado é a morte, tá? Jesus fez, pagou o preço por mim, por você. Ele, então, ali satisfez a exigência da justiça da lei, tá? E agora ele me oferece esse dom gratuito, que é a sua graça, é a vida eterna por Cristo Jesus. Entendeu? Pois é. Aqui em Apocalipse capítulo 12, verso 20, capítulo 20, verso 12, tá? Aqui o apóstolo João, nessa visão, ele disse assim: eu vi os mortos, os grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono, e foram abertos livros. E ainda outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Tá? Muito bem. João disse aqui, ó, vi os mortos, grandes e pequenos, ou seja, todos os mortos, tá? Que estavam em pé diante do trono. Essa forma aqui que ele demonstra estava em pé é uma forma simbólica, tá? Porque ali os relatos dos nossos pecados, das nossas transgressões, estava sendo manifestado, aberto ali, os livros diante do trono de Deus, onde seremos julgados, tá? Como se fosse ali os mortos que estavam ali em pé. Tá? Morto está morto, ele não está vivo, ele não está ali, né, ouvindo ou falando alguma coisa. Não. Mas isso aqui é uma forma simbólica. É porque a pessoa, quando ela morre, então ela, sabe, não tem mais o que fazer. Ou está salva ou está perdido. Ou morreu salvo ou morreu perdido. Tá? Então, os nossos relatos, queridos, daquilo que nós fizemos, que nós fazemos, na verdade, aquilo que nós falamos, tá? As nossas ações, as nossas atitudes, tudo são escritas em livros. Deus, ele envia anjos para relatar a nossa vida, no nosso dia a dia. E tudo isso é levado diante de Deus. Entendeu? E é por esses inscritos, por aquilo que é encontrado nos livros, que nós seremos julgados. A pessoa está morta, está lá no sepulcro, né? Mas o seu nome está sendo passado, né? Diante do juiz, Cristo Jesus. Então, Jesus, nesse momento agora, no santuário celestial, ele é juiz para aqueles que já morreram. Tá? Chamado de juiz investigativo, ou seja, ele está investigando a causa de cada pessoa. Cada uma pessoa que um dia, tá, ele professou crer, aceitar pela fé o sacrifício de Cristo Jesus, nesse momento ele está sendo passado, revisado diante do juiz, chamado juiz investigativo. Entendeu? Pois é. Aqui João, ele diz que ele viu alguns livros, depois outro livro, o livro da vida. O livro da vida não tem inscrito de pecado. O livro da vida, queridos, é para ser inscrito o nome daqueles que foram absorvidos, né, pelo juiz, por Cristo Jesus, que é o nosso juiz. Tá? Então, aqueles que morreram, mas morreram com uma vida completamente íntegra, uma vida, né, que viveu pela fé, em obediência aos princípios, mandamentos de Deus, tá? Não que eles foram salvos pelas obras ou porque ele guardou a lei, mas a sua salvação, né, o resultou em uma vida de obediência. Então, queridos, né,
as nossas obras estão sendo revisadas diante de Deus, diante de Cristo Jesus. E nós seremos salvos para a glória, para viver eternamente, né? Estou falando isso daqueles que já morreram, ou nós também, a hora que morremos, e vamos passar pelo juiz também. Ou se não, quando Jesus terminar, o juiz pelos mortos, ele vai dar início pelos vivos, e eu estarei passando e você também. Entendeu? E então, nós seremos absorvidos, tá? Aqueles, por exemplo, que já morreram, mas se morreu crendo nesta fé, tá? Completamente, inteiramente, tá? Com uma vida consagrada diante de Deus, pela fé em Cristo Jesus, morreu aguardando e esperando a segunda vinda do Senhor Jesus, esses serão absorvidos, tá? Serão passados pelo juiz e então para sempre serão eliminados seus pecados. Há um escrito ali dos seus pecados e o seu nome será escrito no livro da vida. Então esse está para toda a eternidade, para a glória de Deus, salvo para sempre. Tá? A graça de Cristo Jesus, tá? Eliminou o escrito, a vida de pecado desta pessoa. Por quê? Porque ela viveu uma vida de fidelidade, uma vida de consagração, uma vida de fé na graça de Cristo Jesus. Cada dia ela estava em comunhão com Deus, colocando a sua vida nas mãos de Deus, tá? Pedindo e suplicando a Deus para viver, né, uma vida de acordo com a sua palavra. E essa pessoa morreu aí firme, né, agarrado nessa graça de Cristo Jesus. E ela então foi salva para a glória de Deus, para a eternidade. Ela foi agora glorificada. E então o seu nome será inscrito no livro da vida. Esse livro que João viu, o livro da vida. Tá? E aí a palavra de Deus diz assim, olha, todo aquele que não foi encontrado inscrito no livro da vida não será salvo. Não será salvo. Tá? Agora, queridos, outros não serão absorvidos, serão condenados. Por quê? Porque professou também fé em Cristo Jesus, professou ter aceitado a Cristo Jesus, mas viveu uma vida de hipocrisia. Uma vida apenas, de aparência. Uma vida em que a pessoa, né, quem sabe diante da igreja, diante do seu líder religioso, diante, né, dos seus amigos, dos seus parentes, ele demonstrava realmente uma pessoa cristã, uma pessoa fiel, uma pessoa obediente a Deus, sabe? Uma pessoa redimida, mas quando ele estava fora, que ninguém estava olhando, ninguém estava vendo, ele era completamente diferente. Entendeu? Aí esta pessoa também passou pelo juiz. E aí ela foi condenada, porque ela morreu vivendo no pecado. Para muitos, queridos, até mesmo para a igreja onde ela congregava, parece ser uma pessoa, fiel a Deus, uma pessoa que estavam ali, até mesmo tinha um cargo na igreja, até mesmo estava envolvida na missão, mas dentro do seu coração, lá no seu íntimo, ela não era nada disso. Tá? Ela apenas vivia uma vida de hipocrisia. Tá? Então, queridos, por isso aqui João está deixando claro que na sua visão ele contemplou todos os mortos, grandes e pequenos, sendo julgados. E o seu julgamento se dava por aquilo que estava escrito conforme as suas obras, inscritas nos livros. Ok? Muito bem, nossas obras revelam as nossas escolhas e nossa lealdade a Deus. De acordo com Efésios 2, versos 8 e 9, somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas quando Cristo nos salva, Ele também nos transforma para vivermos uma vida de santidade
diante de Deus e diante dos homens. Tá? Então, não dá, queridos, para mim ser salvo pela graça e viver uma vida de hipocrisia, sabe? Uma vida de desobediência aos princípios de Deus. Viver, como se diz o ditado, né? Um pé na igreja e outro fora. Né? Não dá para viver assim. Né? É uma perca de tempo. É perdendo tempo. Tá? Ou nós estamos totalmente salvos pela graça de Cristo Jesus, ou estamos 100% perdidos. E permita Deus que quando Cristo Jesus voltar, Ele não nos encontre nesse grupo, tá, dos perdidos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a mim, que nós possamos, queridos, pela graça de Cristo Jesus, ser absorvidos no juízo. Tá? Não que a nossa vida deve ser, será para sempre uma vida perfeita enquanto nós estivermos aqui. Mas a diferença é que você está sempre buscando o poder de Cristo Jesus, está sempre lutando para vencer o pecado, para vencer o vício, para vencer as tentações, e você, pela graça de Cristo Jesus, terminará, tá? Nos braços de Cristo Jesus. Essa que é a diferença. Tá? Nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. Mas uma coisa é eu estar com Cristo, andando com Ele todos os dias, tá? Pelo poder de Cristo, vencendo o pecado. E outra coisa é eu viver, né, amando o pecado, gostando do pecado, familiar com o pecado, tá? Aplaudindo o pecado, deliciando com o pecado e mesmo com a aparência de um cristão. Tá? Essa é a grande diferença. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima lição. Fique com Deus. Um abraço a todos.